Esta é uma pesquisa realizada pelas alunas Elaine Marques de Gouveia Souza e Josefa Souza da Silva, do terceiro semestre do curso Bacharelado em Turismo do Instituto Federal de São Paulo, campus Cubatão. Tivemos como orientadora a professora Maria Geana. Sejam bem-vindos à nossa apresentação sobre Patrimônio Cultural no Turismo Gastronômico. O turismo gastronômico no Brasil é uma forma de explorar a rica diversidade cultural do país por meio de sua culinária. O Brasil possui um vasto patrimônio cultural no que diz respeito à sua gastronomia, que é resultado da influência de diferentes povos e regiões ao longo de sua história. Uma das características mais marcantes da culinária brasileira é a sua variedade regional. Cada região do país possui pratos típicos e ingredientes distintos, refletindo a influência indígena, africana, europeia e de outras culturas presentes no Brasil. Isso torna o turismo gastronômico uma oportunidade para os viajantes explorarem e experimentarem uma grande diversidade de sabores e técnicas culinárias. No Brasil, existem alguns pratos considerados patrimônios culturais devido à sua importância histórica, cultural e gastronômica. Esses pratos são reconhecidos como parte integrante da identidade brasileira e representam a diversidade cultural do país. Alguns exemplos de pratos brasileiros considerados patrimônios culturais são a feijoada, o acarajé, o barreado, a moqueca e também o nosso bolo de rolo. Mas o que realmente é preciso para que um determinado prato seja considerado patrimônio cultural? Vamos lá. Para que um prato seja considerado patrimônio cultural, é necessário que ele cumpra alguns critérios e passe por um processo de reconhecimento oficial, embora os critérios específicos possam variar de acordo com o país ou a região. Geralmente, os seguintes elementos são considerados: o significado cultural, a história e antiguidade, conhecimento e técnicas tradicionais e a identidade cultural. Mas, além disso, o reconhecimento oficial como patrimônio cultural pode envolver ações como a solicitação de registro junto a órgãos governamentais, responsáveis pela preservação do patrimônio, a documentação da história e da importância do prato, a realização de estudos e pesquisas, o envolvimento da comunidade local e a promoção de ações de valorização e preservação. Então, elaboramos um questionário com 13 perguntas, utilizando o recurso Google Forms, disponibilizado de forma online para os respondentes. Obtivemos 50 respostas e, a partir daí, construímos os nossos gráficos. Os gráficos de pesquisa têm como objetivo visualizar e comunicar os resultados e as tendências de uma pesquisa de forma clara e acessível. Eles desempenham um papel fundamental na análise e apresentação dos dados coletados, permitindo que os pesquisadores e os leitores compreendam facilmente os principais insights e conclusões. Nossa pesquisa é quali-quantitativa, ou seja, traz a abordagem qualitativa e, ao mesmo tempo, a quantitativa, que tem os dados estatísticos de quantificação e a visão subjetiva dos participantes da pesquisa. Agora sim, vamos apresentar a todos os dados obtidos através dos gráficos. Nós obtivemos o resultado de 50 respostas e, dentre elas, a média de idade foi de 33% no total. 38% das respostas foram pessoas do gênero masculino e 62% foi do gênero feminino. Dessas pessoas, 6 vivem em São Vicente, 4 em Santos, 3 em Praia Grande, 2 em Guarulhos, 2 em Guarujá, 29 em Cubatão e 3 em Antônio Gonçalves, Bahia, sendo a maior parte do nosso público alcançado moradores de Cubatão. Recebemos a informação que 62% das pessoas viajam para fora do estado de São Paulo e 38% não viajam. Já em frequência das viagens, 24% não costumam realizar viagens. 12% realizam 3 vezes ao ano, 10% 2 vezes ao ano e 54% uma vez ao ano. 36% dessas pessoas não se preocupam com o tipo de gastronomia que vai ser encontrada na viagem. Já 64% se preocupam sim com a gastronomia que será encontrada na viagem. Dessas 50 pessoas, 40% já viajaram para a região Nordeste, 30% para o Sudeste, 16% para a região Sul,
4% para o norte, 8% para o centro-oeste e somente 2% ainda não conheceram nenhum. 72% das pessoas sabe que a gastronomia regional é considerada patrimônio cultural e somente 28% não tem esse conhecimento. A gastronomia que mais agrada esse público é a do Nordeste, com 48%. Centro-Oeste fica com 5%, Norte com 4%, Sudeste com 32%, Sul com 8% e 3% não gostam de nenhuma das opções. 86% dessas pessoas têm interesse em viajar para conhecer a gastronomia regional e 14% não têm tal interesse. 20% já viajou para fazer uma rota gastronômica ou participar de festas gastronômicas. Já 80% não viajaram. E, por fim, a primeira experiência deles em provar algum prato típico foi de 60% boa, 30% interessante, nenhuma foi ruim e 10% não teve tal experiência ainda. Na nossa conclusão, obtivemos que o turismo gastronômico tem apresentado um crescimento significativo no Brasil nos últimos anos. A gastronomia brasileira, com sua diversidade regional e influências culturais, tem despertado o interesse de visitantes. Com os dados obtidos, podemos observar que a gastronomia é reconhecida como parte importante da identidade cultural de um destino. Os turistas estão cada vez mais interessados em experimentar pratos típicos, conhecer técnicas culinárias tradicionais e descobrir os sabores autênticos de cada região brasileira. Os turistas estão em busca de experiências autênticas e imersivas, e a gastronomia é uma maneira de vivenciar a cultura local de forma única. Eles desejam conhecer a história por trás dos pratos, interagir com produtos locais e explorar a culinária tradicional de cada destino. Eventos gastronômicos, como festivais e feiras e rotas gastronômicas, têm se tornado populares, atraindo turistas. Mas ainda não se viaja somente com esse foco. Embora não haja dados específicos sobre o crescimento do turismo gastronômico no Brasil, a percepção geral é que o setor tem se expandido consideravelmente nos últimos anos. O país oferece uma rica diversidade gastronômica que vai desde a culinária regional até a autogastronomia, proporcionando aos turistas uma experiência única de sabores e tradições. Notamos também que, pelos dados obtidos, a comida nordestina é a mais apreciada. Fatores combinados ajudam a explicar por que a comida nordestina é tão conhecida. Diversidades de sabores, influência cultural, pratos icônicos, tradição histórica, turismo muito procurado na região Nordeste. Esses fatores contribuem para sua popularidade e reconhecimento como uma das culinárias mais representativas e apreciadas do Brasil.